Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos por uma contação de histórias e eu tenho esse livro maravilhoso que eu já trabalhei vários contos dele, dessa obra, dessa coletânea, que são contos negros. São muito interessantes e hoje a gente vai conhecer particularmente um conto aí bem intrigante, digamos assim. Bem intrigante, que é um dos meus preferidos dessa coletânea de contos negros da tradutora Priscila Figueiredo, certo? Eu vou deixar tudo lá no portal do colégio para vocês, então vamos lá. A Feiticeira. O olho não tem sombra. Todos os filhos da lua e do sol, a terra, a água, o ar, o fogo, não tem sombra. A sombra, ela mesma, não tem sombra. A sombra habita a floresta. À noite, ela sai para rondar o fogo. Ela se mistura naturalmente aos dançarinos. Assim ela é errante e dançarina. Porém ela é muda, não fala jamais. Ela escuta, ela vem deslizando até as costas de quem conta histórias. Depois volta para a floresta quando o último fogo se apaga. Mas a sombra não dorme. Ela sempre a espreita. Se você abre os olhos em seus sonhos, a sombra está lá. Ela já voltou furtivamente a passo de lobo e agora o espia. O olho não tem sombra, mas ele vê a sombra transportar as labaredas até que a lenha desabe sem ruído e se desmanche em cinza. A cinza já não tem sombra, pois a sombra é cega. Seus olhos são 2 montinhos de cinzas. Então, quando todas as fogueiras se apagam, a sombra fica cega. Ela não vê nada. Ela tropeça, os braços estendidos. Ela gostaria de se agarrar, se segurar. Seu corpo é levado, ela corre, ela vai cair. Miseravelmente dobrada sobre si, ela busca um apoio, um amparo, mas ela não grita e não chama ninguém. Ela não tem voz. Em sua corrida noturna, ela frequentemente bate, se lanha, dá vários passos em falsos e se estatela. Cai decumprido, mas não se queixa. Ela não tem voz. A sombra é uma queda. Disse assim que ela é a mãe de tudo que rasteja, de tudo que se contorce, pois desde que o sol se levanta, o povo da sombra se espalha. Se distende, fervilha, se alonga, se agita, se ramifica, pulula como as serpentes, os escorpiões, os vermes. Eis porque os homens vigiam sua sombra ao despertar e tomam bastante cuidado para não colocar o pé em cima dela. Ela poderia picá-los e mordê-los, mas a sombra não diz nada, ela não tem voz. A sombra dá medo, mas não há porquê. Ela não é a morte? Vê-se que não é, pois está presente todas as manhãs e não diz nada. Ao passo que a morte grita quando chega. Aliás, a sombra não pede nada. Ela não tem fome. No entanto, tome cuidado. Se a sombra não tem voz, como eco, ela pode trazer bons ou maus agouros. Ela é trapaceira, ri pelas costas, bota chifres e rabo em você. Ei-la dissimulada. Durante o dia, a sombra é viva. Ela ondula com as ervas, se enrola ao pé das árvores, acompanha os animais no galope mais rápido, se aninha atrás da orelha do elefante, se empoleira sobre uma pedra, nada ao lado dos peixes, segue o homem em toda parte, mesmo na guerra. A sombra é sempre a sombra. Ela não tem necessidade de adornos nem de tatuagens e a sombra da zebra não é listrada. A sombra é mágica. Melhor não olhá-la muito de perto. Ela fica à esquerda ou à direita, na frente ou atrás, em cima ou embaixo. Ao meio-dia, a sombra está em toda parte. À noite, a sombra se derrama. Não há buraco que ela não encha, monte ou colina que ela não duplique. Ela se agarra até mesmo às pegadas que você dá.
deita-se nas trilhas, fecha todos os caminhos, ninguém mais pode passar de tão pesada, ninguém consegue movê-la. Sim, a sombra é pesada quando cai a noite. Nem a águia, nem o abutre podem erguê-la. Mesmo que se elevem até muito alto no ar, a sombra deles vagueia de um lado para o outro, como um pesado morcego, e cai sobre a terra com tal força que eles, potentes pássaros do céu, tombam atrás dela esgotados. Ninguém pode lutar com a sombra. Volte para casa, acenda o fogo, eis a sombra novamente. O que é a sombra? É a labareda no braseiro que crepita? Acenda! A labareda não tem sombra. O olho não tem sombra, mas a sombra está dentro do olho. É a menina dos olhos. Cada sopro a anima. É um jogo, uma dança. Pessoal, espero que tenham gostado do conto. Nós teremos atividades lá no portal referente à reflexão, referente à compreensão da história e também algumas atividades aí com algumas palavrinhas presentes na história dentro da nossa gramática, certo? Espero que tenham gostado. Beijo no coração, até a próxima.